Olá, seja bem-vindo no Jornal O Relato Podcast. Eu sou o Rodrigo Ruivo, primeira edição. Hoje o convidado é o presidente da Câmara Municipal de Piedade, o Vande Augusto. Daqui a pouquinho a gente já vai mostrar ele, vamos apresentar aqui o Vande, mas eu quero falar para você aí, muitos já receberam, né, e até adquiriram aí o primeiro exemplar, que você pode visualizar ali o primeiro, segundo e o terceiro exemplar do mês de março, aí nas bancas de Piedade. Esse aqui é a versão impressa. Eu queria até passar para você que o podcast O Relato é mais um meio de comunicação para você de Piedade, né? Com mais tranquilidade, para a gente poder apresentar aí, né, o pessoal que quer mostrar o trabalho, né, de uma forma simples e objetiva, e como hoje estamos trazendo aqui no primeiro episódio, né, o presidente da Câmara, o Vande Augusto, que vai estar passando aí sobre os projetos, o que está acontecendo na cidade de Piedade. E voltando para o Jornal Impresso, eu quero agradecer aí desde já os nossos patrocinadores, né, que estão aí patrocinando aqui o nosso podcast. Quero agradecer aí a Degóis Agrícola, Máquinas e Ferramentas. Um abraço para o Gessé e para toda a equipe lá. Também o pessoal da Espaço Bela Floricultura, né? Também a Drogarias Ultra Popular, também aí patrocinando aqui o podcast, né? Barraca dos Temperos e Produtos Naturais, todas as quartas-feiras na feira em Piedade. A Radar Auto Center, lá do meu amigo Valdir Domingues, né? E entre outros patrocinadores que já estão aí na fila, JK Comunicação Visual, quero agradecer também o pessoal da JK e outros patrocinadores que já estão aí. Olha só o jornal, que bonito, jornal O Relato, nas bancas em Piedade. Você pode receber também aí pelos nossos colaboradores, aí nas localidades, na rodoviária, no mercado municipal. E o objetivo é levar para você aí um bate-papo aí descontraído, porém, digamos assim, com responsabilidade na informação. E eu quero aqui apresentar o Vande Augusto, que é presidente agora da Câmara Municipal de Piedade. Vande, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação. Quero agradecer, e eu gostaria também, antes de apresentar aqui o Vande, nós fizemos aí o convite para o prefeito da cidade de Piedade, o prefeito Geraldinho, mas por motivos de agenda não foi possível. E daí nós convidamos aí o Vande, e o Vande, né, prontamente já aí falou, não, vamos lá, vamos bater um papo lá. Vande, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, leitores e agora ouvintes do Jornal Relato. É um prazer e uma honra estar participando desse primeiro episódio do seu podcast. Desejo muita sorte nessa jornada e quero te agradecer aqui pelo serviço que você vem fazendo de imprensa no nosso município, pois a gente só vai ter uma democracia forte, uma democracia pujante, se as pessoas tiverem acesso a informações verdadeiras. A gente está passando um momento meio turbulento aí, com rede social com muito perfil fake, muita notícia falsa, muita desinformação sendo aí veiculada, e com o seu jornal a gente sabe que é um jornal sério, um jornal com integridade, que a gente pode confiar, e é um serviço muito grande que você faz aí para a população de Piedade. Obrigado e te desejar boa sorte antes de tudo. Obrigado, Vande. E, né, só reforçando aí, eu comecei esse trabalho quando eu fui para Piedade, né, trabalhando no meio de comunicação, né, a gente vem de rádio, sou radialista, jornalista e também agora aí apresentador, né, que vem aí num pacote só, né. E quando eu comecei no rádio lá em Piedade, eu já tinha em mente esse trabalho de informar a população de Piedade, né? De uma forma séria, objetiva, né? Então a gente já vem com esse trabalho de levar, né, através do rádio, personalidades, pessoas que fazem a cidade de Piedade e a população também. Então eu quero agradecer, viu, Vande? Obrigado. E já começando, Vande, eu gostaria um pouquinho, né, de saber, e também eu tenho certeza que o nosso ouvinte, o nosso leitor, tem esse interesse, muitos não sabem, aí do seu regresso, né, do seu ingresso, né, para a política, né. Muitos conhecem o Vande, munícipe, nascido na cidade de Piedade, mas muitos não sabem como que você chegou na política. Eu gostaria de saber.
Bom, Rodrigo, hoje eu sou o vereador mais jovem da história do município. Hoje eu sou advogado, tenho pós-graduação em gestão pública pelo INSPER em São Paulo, me formei na Faculdade de Direito de Itu. Estou concluindo agora ciência política, fui aluno do Renova BR, mas antes de tudo, lá atrás, eu sempre fui, desde pequenininho, minha avó sempre gostou muito de política, eu sempre falo, na casa da minha avó a gente sempre falou de política, meus tios, meus pais, sempre foi muito comentado e eu cresci nesse meio, apesar de não ter nenhum parente que nunca teve cargo político, teve cargo comissionado, foi secretário, foi cargo eleito, nada. Mas eu sempre gostei. Meu primeiro contato com a política, como eu estava te contando aqui antes, eu estava no ensino médio, houve um corte ali do passe para ir para a escola, do passe de ônibus, e a gente, incomodados, alunos ali, a gente começou a se organizar, eu sempre estive à frente de grêmio, fui representante de sala, essas coisas. Aí a gente começou a se organizar para fazer uma manifestação para voltar ao nosso passe. E aí a gente conseguiu, acabou que na época a prefeitura voltou atrás, nem precisou de tanto embate, mas foi o primeiro contato que eu tive diretamente com política local. E dali fui convidado para participar de comissões estudantis, fui me engajando cada vez mais na comunidade e até que em 2016, um amigo do meu pai me chamou para, Vandy, vamos ser candidato, ser jovem, eu tinha 20 anos na época. E acabou que, falei, vamos lá, né, eu gostava. Só que eu não tinha, eu estava meio perdido ainda, e eu falo, as coisas acontecem sempre por um motivo. Acabou que eu estava no segundo ano de faculdade, eu fiz uma prova, a prova era admitida até alunos do último ano, ou seja, era uma concorrência até injusta, porque tinha alunos de quinto ano fazendo a mesma prova que eu, que era para um estágio na Justiça Eleitoral. E acabou que mesmo eu estando no segundo ano, eu passei, fiquei em primeiro lugar e acabei indo trabalhar no Tribunal Eleitoral. O problema é que para trabalhar no Tribunal Eleitoral não pode ter filiação partidária. Eu me desfiliei, eu não concorri em 2016, acabou que deu certo, porque podia ser que se eu não tivesse ganhado aquela eleição, eu tivesse desanimado, alguma coisa nesse sentido. E acabou que as coisas foram acontecendo. Em 2017, terminou meu contrato no Eleitoral, eu fui para a Justiça do Trabalho, eu me formei em 2018, eu tenho que explicar mais um pouco as minha carga horária, porque com 18 anos eu passei num concurso da prefeitura. Só que eu entrava às 5 e pouco da manhã e saía 1h30 da tarde. Então eu sempre conseguia casar o horário para estágio à tarde. E aí eu brinco que todo estágio que eu chegava, sempre que tinha oportunidade de hora extra, essas coisas eu fazia. Por quê? Porque eu fazia um banco de horas. Porque às vezes, como eu trabalhava no transporte de aluno, encalhava um ônibus, pediam para fazer alguma coisa à tarde, eu tinha que, naquele dia, eu tinha que ficar devendo horário. Então, a primeira coisa que eu sempre fiz foi fazer hora extra para ter um banco de horas ali, para sempre conseguir conciliar essa jornada de trabalhar de manhã, fazer estágio à tarde e ir para faculdade à noite. E aí as coisas foram acontecendo. Eu me formei em 2018. Em 2019 eu fiz uma espécie de concurso para fazer um estágio de visita em Brasília, na Câmara dos Deputados. Passei, fui aprovado, fiz estágio no gabinete do então deputado federal Vinícius Poit. Enquanto eu estava no estágio de visita, eu lembro que um dia eu estava no dormitório do ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, eu recebi um e-mail que eu fui aprovado para entrar no Renova BR. Renova é uma instituição que eles têm como slogan pessoas comuns, políticos fora do comum. Eles dão educação sobre política, eles ensinam sobre as diversas pastas, educação, saúde, segurança, meio ambiente, tudo, gestão pública, gestão orçamentária. E assim, eu asseguro que é apartidário. Tem muita gente que fala, na época da reforma da Previdência, o Ciro Gomes falava que era um partido clandestino, mas não, o Renova nunca tratou de questões ideológicas, sempre de questões práticas, tanto que eles falam, política tem que ser baseada em evidências. E aí, enquanto eu estava em Brasília, eu descobri que eu fui aprovado no Renova, comecei o curso do Renova, durante o curso do Renova conheci outros alunos que tinham sido alunos anteriores do Renova, um deles foi o deputado estadual Daniel José, que era do Partido Novo, e à época os deputados do Partido Novo abriam uma plataforma para inscrição de projetos, para conseguir recurso para projeto por meio de emenda. Eu inscrevi um projeto e consegui recurso para a reforma da Escola Cônego, e assim foi indo. Uma coisa, foi tudo meio que em cadeia, uma coisa foi puxando a outra, e acabou chegando em 2020, ali, ano da eleição, pandemia, tudo aquilo que aconteceu. Chegou no período eleitoral e eu tive Covid, minha mulher estava grávida ao extremo, porque meu filho nasceu 4 dias depois da eleição, e a gravidez dela foi uma gravidez de risco. Ela não podia caminhar, não podia fazer esforço, então ela não podia muito me ajudar nessa questão de solo na campanha. Durante a campanha eu tive Covid, eu tive que mudar de casa. Meu pai ficou internado. Meu pai não votou em mim. Eu falo, meu pai não votou em mim, mas porque ele estava internado.
34 dias com Covid, ficou entubado, foi bem complicado. Eu tinha desistido da campanha. Falei, olha, na próxima eu tento. Fiquei desanimado com tudo que estava acontecendo. Aí no dia da minha mudança, foi no feriado de finados, um tio da minha esposa, o Júnior, foi o cara que mais me ajudou. Se eu devo alguma coisa, hoje eu devo para esse cara. Ele pegou uma caixa de santinho e falou, pô, você não vai fazer campanha? Eu falei, tô desanimado. Ele falou, vou espalhar santinho por aí então. E aí a mulher falou, pô, o tio Júnior vai fazer campanha e você não vai. Aí meu primeiro dia de campanha foi no dia 3 de novembro, eu fiz 12 dias de campanha e graças a Deus deu tudo certo. Eu sou hoje o vereador mais jovem da história do município. Foi então todo esse processo aí, né, que pandemia e você pensou em desistir, mas sempre parece uma pessoa fala, não, vamos continuar, né, que foi o seu tio, né? Então isso fez com que você chegasse aonde você está hoje, né, fazendo um trabalho sério, com responsabilidade, como agora presidente da Câmara. Wandy, eu gostaria que você falasse aí sobre esse progresso aí, né, vereador e presidente da Câmara. Assim como o vereador mais jovem, eu sou o presidente mais jovem. Até porque se eu for eleito na próxima eleição, com 28 anos eu permaneço sendo mais jovem, porque se não me engano o vereador mais jovem tinha tido 30 anos, 31, alguma coisa assim. Mas eu sempre tive muita vontade de mudar onde eu tô. Eu não gosto de me adaptar onde eu tô, eu gosto de mudar onde eu tô. E quando eu fui eleito, as coisas na Câmara, eu tinha uma ideia do que era política, eu tinha uma ideia de como as coisas iam funcionar, e quando tudo começou, eu percebi que não era aquilo. Eu falei, não era um negócio do jeito que eu tô querendo. Eu falei, caramba, cara. E aí um dia eu cheguei e falei, cara, eu acho que eu vou concorrer à presidência da casa, porque eu acho que o legislativo tem que ser mais atuante na vida do cidadão, o legislativo tem que estar presente na vida do munícipe, e a Câmara muitas vezes é visto como um puxadinho da prefeitura. E realmente, muitas vezes isso acontece. A Câmara é um puxadinho da prefeitura, não estou falando a Câmara de Piedade, estou falando nas câmaras em si, principalmente em município pequeno. Acaba sendo um puxadinho da prefeitura, onde o prefeito vem e fala o que ele quer que seja feito e a Câmara obedece. E não que esse fosse o caso de Piedade, mas por conta disso ser uma coisa a nível até nacional, as pessoas às vezes não valorizam o trabalho legislativo, as pessoas não entendem a importância do legislativo. Eu falei, então, cara, eu quero ser presidente porque eu quero mudar isso. Eu quero colocar a Câmara presente na vida dos munícipes, eu quero que as pessoas enxerguem a Câmara como um poder. Que a gente hoje tem a tripartição de poderes, que é executivo, legislativo e judiciário, mas quando a gente vê no município, só tem executivo, ainda mais município pequeno. Então, eu tinha que mudar aquela realidade. Aí foi um trabalho de formiguinha, conversava com um vereador aqui, um vereador ali, pediu voto, tentava, e aí, o que eu posso fazer? Tomei cuidado para nunca fazer nenhum tipo de acordo, para que eu não ficasse devendo nada para ninguém. O que eu brinco, que eu devo cumprir minhas promessas, que foi de fazer uma Câmara atuante, fazer a Câmara estar presente na vida das pessoas, fazer alguns projetos, mas assim, eu não fiz troca de favores. E aí foi trabalho de formiguinha, conquistando um voto ali, conquistando um voto aqui, e no final das contas eu venci essa batalha por 11-2, fui eleito presidente da Câmara, estou lá no meus 3 primeiros meses, terminei agora esse final de semana, os 3 primeiros meses, estou aprendendo muito ainda, estou acostumando, e algumas coisas já estou dando alguns choques de realidade, algumas coisas que aconteciam lá, eu estou mudando algumas coisas lá. Antes da gente chegar aí nessa movimentação que está acontecendo na cidade, né, entre Câmara Municipal, Executivo, Poder Executivo, eu queria que você falasse um pouco da estrutura da Câmara. Como você agora é presidente da Câmara, você tem aí essa autonomia, eu acho que é a palavra certa, de estar executando algumas coisas que não foram feitas na outra gestão, e agora na sua gestão você vai estar realizando. Gostaria que você passasse algumas coisas aí para os nossos leitores do Jornal Relato. Legal. A gente não pode apagar o trabalho que foi feito. Hoje a Câmara tem um prédio que é nosso, que é da Câmara, porque outros presidentes passaram por lá, outros vereadores passaram por lá e trabalharam por isso. O prédio da Câmara foi inaugurado no dia 18 de dezembro de 2020. Tem 2 anos. 2 anos. Completou 2 anos e 3 meses agora a Câmara Municipal. Só que aí, como foi uma obra que demorou muito tempo, o tempo foi passando, as tecnologias foram mudando e o projeto inicial acabou sendo bem desvirtuado, o projeto tinha uma praça pública por cima dos gabinetes, o plenário ia ser diferente, acabou mudando algumas coisas e acabou que por conta dessa demora que eu falei para ficar pronto, se não me engano, a obra da Câmara de comprar o terreno, começar a documentação, as coisas foi em 2002, 2003, mais de 20 anos. E por conta disso, acabou que
algumas coisas deveriam, um prédio que foi inaugurado em 2020 deveria ter algumas coisas que não tem. E aí hoje eu tenho alguns projetos de fazer, por exemplo, essas coisas. Sim. Uma das minhas pautas enquanto prédio da Câmara, espaço físico, é que a Câmara seja a primeira Câmara quase que 100% verde do nosso país. Na semana passada, eu determinei que seja aberto o processo de licitação para instalação de energia solar. Eu determinei que seja em breve, não ainda, que a gente precisa fazer uma reforma lá embaixo para fazer refeitório para os funcionários, essas coisas, mas eu determinei que seja feito instalação de biodigestor para que a gente trate o nosso próprio lixo e gere o nosso próprio gás de cozinha. A Câmara, olha que legal, ela faz a captação de toda a água da chuva e coloca numa cisterna. E aí olha que problema. Sim. A ideia foi boa, só que a execução eles esqueceram, ou não sei se não deu, não sei por que a gente capta toda a água da chuva e a água da chuva não é usada em lugar nenhum. Ela fica lá apodrecendo. Aí de vez em quando tem que abrir a torneira e jogar água fora, porque tá aquele cheiro ruim de água podre. Então, como a gente vai fazer alguns novos banheiros, eu já determinei que esses banheiros saiam com a água dessa cisterna, que a gente faça tubulação para isso. Estou fazendo agora o Câmara Sem Papel, que a Câmara vai ser sistema totalmente digital. É claro, vai ter papel ainda, mas a primeira opção não vai ser mais o papel, vai ser o protocolo digital. Eu tô aqui agora, o município me pede alguma coisa, posso fazer indicação, requerimento de informação pelo meu celular, protocolo, vai chegar lá na Câmara. Vai ter uma rapidez, né? Vai ser rápido, processo. A gente vai vir para o mundo moderno. Inclusive, com esse sistema, uma da ideia é que o próprio morador, o próprio munícipe, possa ele fazer o pedido. Por exemplo, ele chegou com um poste apagado aqui na rua dele, ele vai tirar uma foto do poste e vai autorizar que o aplicativo ali, vai ter um aplicativo, gere o georreferenciamento dele, e isso vai chegar para a Câmara. A Câmara Municipal vai ver lá, olha, tem um munícipe reclamando de uma lâmpada apagada em tal lugar. A gente vai pegar e vai encaminhar para a secretaria competente. A gente vai cadastrar ali as secretarias, um e-mail, alguma coisa. É claro, eu vou ter que dar uma portabilidade para o Poder Executivo, para eles me falarem para onde eles querem que eu encaminhe essas demandas. E a gente vai fazer o pedido. Vai ser uma forma do cidadão poder participar da política, nos moldes do SP 156 que a gente tem na capital. Para você que está aí acompanhando esse podcast do Jornal Relato, estamos recebendo aqui o presidente da Câmara Municipal, o Wandy Augusto. E aqui não é só tensão séria, a gente vai também aí dar risada aí daqui a pouquinho. E eu quero agradecer aí a sua participação, você que está aí no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram. E Wandy, falando sobre já essa tecnologia, a gente sabe que a tecnologia ela está avançando cada vez mais, e esse seu processo aí de digitalizar, né, diminuir o papel, enfim, e a gente percebe, Wandy, que a Cidade de Piedade, ela tem já, eu quero pegar carona falando sobre tecnologia, uma dificuldade muito grande de sinal de internet, principalmente nas áreas rurais. É uma das reclamações que mais a gente recebe na redação do jornal, enfim, de não ter internet. Esse processo, qual que é a dificuldade hoje de uma cidade que está aí, digamos, 30 quilômetros de Sorocaba, ter essa dificuldade? Da onde vem essa dificuldade? É da empresa, é o município, enfim? Primeiro, só para falar sobre essa tensão aqui, porque apesar, o Rodrigo sabe, ele já me entrevistou, apesar de política eu sou meio tímido, então eu fico um pouco nervoso. Tá certo. Mas voltando, isso até, como eu falei, que em 2019, 2020 eu participei de bastante coisa na comunidade. Sim. Em 2020, eu conheci a comunidade lá do bairro do Miguel Russo, porque estourou um tanque lá, eu fui para lá ajudar o pessoal, na época, sem pretensão, não fiz vídeo, não fiz foto, não pedi voto, não pedi apoio, eu fui para... Sim. E aí lá eu percebi uma coisa, que eu estava na escola, a gente estava ajudando, tinha um centro lá para captar as doações da escola e não tinha sinal de celular. Aí eu comecei a rodar alguns bairros e percebi que não tinha, e como eu já era advogado, eu fiz uma reclamação na Anatel na época, tanto que isso eu usei na minha campanha. Eu fiz uma reclamação na Anatel e encaminhei, eu fiz para várias empresas, inclusive fiz reunião com algumas empresas, porque a gente tem uma regulamentação da Anatel, agora eu não vou me lembrar a porcentagem, mas falar que 55%, eu acho que é 50%. Pelo menos da área urbana do município tem que ter sinal daquela empresa. Ou seja, se uma empresa hoje fala, eu quero atuar em Piedade, ela não pode atuar só em um bairro, ela tem que atuar, salvo engano, então não lembro se é essa porcentagem, 50% da área urbana do município. E, poxa, a gente sabia que muitas empresas não
E aí eu fiz reclamação nas empresas, fiz reclamação na Anatel, fiz denúncia, tudo, e acabou que a coisa não andou. A gente foi até meio que iludido, porque a gente fez reunião com algumas empresas, eles falaram, a gente tá mandando aqui, a gente vai resolver, não resolveu, o que aconteceu agora? Até, pra ser sincero, não foi combinado isso, Sim. você pegou de surpresa com essa pergunta, mas sim. eu tive uma reunião virtual, por telefone, na verdade, com a assessoria do deputado Maurício Neves essa semana, e pedi para ele um apoio na Anatel. A gente está encaminhando ofício, a gente está encaminhando uma denúncia para a Anatel, e efetivamente agora uma denúncia, não só um chamado, um requerimento, uma denúncia na Anatel das empresas que não estão cumprindo o que determina a própria Anatel, as próprias resoluções da Anatel, e com cópia vamos encaminhar para o Ministério Público. Porque, assim, como você falou, não adianta nada a gente trazer piedade para uma área mais tecnológica, para um novo mundo, se a gente não tiver o básico, que é a internet. É verdade. Então eu estou trabalhando, uma das minhas pautas até o final do mandato é conseguir, se não conseguir a torre de celular, pelo menos uma multa, pelo menos punir essas empresas. Então, assim, até o final do meu mandato, agora eu planejo ir para Brasília, talvez no final desse mês ou em maio. Aí já o deputado Maurício Neves me posicionou que ele vai comigo, que ele vai abraçar a causa. A gente vai para a Anatel, porque a gente vai bater lá, viu? E aí? Cadê? Pô, piedade precisa ter sinal, cara. É o mínimo hoje. Pô, é 2023. E a gente não tem... É 2023, a gente não tem esgoto tratado, a gente não tem internet. Pô, tem coisas que são básicas. Ainda mais com 5G agora, né? Pô, com 5G, eu vi, já tem gente falando em 6G, eu não sei nem o que é o 6G, mas já tem gente falando. E a gente não conseguiu nem o 3G em piedade em alguns lugares. Exatamente. Então essa é uma das brigas do meu mandato. Legal. Então, tecnologia foi o que fez com que eu entrasse nesse assunto, né? Você falando sobre a digitalização da Câmara, enfim, mas vai ter lugar que ainda a população, até em termos de... Teve uma reclamação esses dias de um munícipe que ele acaba perdendo consulta porque às vezes a prefeitura liga, né? A Secretaria de Saúde avisando, mas não tem, às vezes o telefone não está pegando lá, não tem sinal de internet na região rural, no sítio, na chácara, enfim. Então há essa dificuldade ainda na cidade de Piedade que não dá para, assim, ir levando, né? Isso já tem que começar a acontecer, né? Esse processo aí lógico, de ter esse sinal de internet. Sim, inclusive na sessão passada, o vereador, o Camarão, Nelson Prestes, ele levantou essa questão em tribuna. Sim. Levantou no plenário isso daí. Hoje tem gente que está perdendo consulta porque a prefeitura não consegue ligar, exatamente. Não consegue entrar em contato com o cara. Ele está perdendo consulta. Isso aí eu queria fazer um paralelo de como a importância do legislativo que às vezes as pessoas não conseguem perceber. Tem muito bairro afastado em Piedade. Piedade tem 84 bairros. É muita zona rural. Piedade, para a gente ter noção da dimensão, a extensão territorial de Piedade é quase o dobro da de Sorocaba. E aí o que acontece? Tem muito lugar que não tem sinal de celular. Para o cara vir para a cidade, pedir para arrumar uma estrada, pedir para arrumar um ponto de luz, pedir para qualquer coisa, é 30 km. O cara vai ter que rodar 30 km. Sim. Aí o cara não tem um sinal de celular para ligar, ele não tem uma internet. Cara, eu rodei, por exemplo, agora com o Zé Anésio, que é vereador também. Cara, o cara conhece todos os cantos da cidade. Aí tem muito lugar que, vamos ser sinceros, se não fosse, por exemplo, os vereadores chegarem nesses cantos, a prefeitura não chegaria, não porque a prefeitura não quer, porque a prefeitura não tem condição. A prefeitura não pode ficar indo em cada rua e perguntar, viu, tem alguma coisa para fazer aqui? Tem alguma coisa aqui? E aqui? Tem alguma coisa? Como que é o que chega para a prefeitura, eles colocam em pauta para ser feito. E aí é o vereador que muitas das vezes está buscando isso que tem que ser feito, porque o município não tem como trazer. E viu, eu brinco com o Zé, eu falo, Zé, pelo amor de Deus, cara, a gente chegava num lugar, o pessoal falava, viu, aqui já é Pilar do Sul, aqui já é Ibiúna, e o cara, 2, 3 casas para depois, de onde já é outro município, o Zé conhece o pessoal. Então para você ver como, por exemplo, é importante. Esses vereadores, a gente tem, por exemplo, o vereador Mauro, que atua muito na zona rural, o Adilson, assim, como eu te falei, a gente tem divergências partidárias, divergências ideológicas, mas assim, aqui eu tô aqui para valorizar o trabalho de todo mundo. A gente vê que todo mundo tem uma importância ali dentro, cada um faz um trabalho, entendeu? E é por isso que eu falo, é trabalho de formiguinha, mas sempre que eu puder eu vou fortalecer o trabalho do Legislativo. Legal. Olha, eu quero aqui agradecer você que está aí acompanhando. Você pode aí compartilhe
né, esse vídeo, essa entrevista, que é muito importante para chegar para mais pessoas, tá? E já agradecendo aí você que está aí nas redes sociais. Esse é o primeiro episódio, estamos aqui recebendo o presidente da Câmara Municipal, Ovandi Augusto, nesse bate-papo aí descontraído, né? E a cidade de Piedade hoje com um pouco mais de 50 mil, 55 mil, né? A nossa estimativa era 55, agora teve uma prévia de IBGE, algo em torno de 51, 52. Tá diminuiu. De 50, 55. Diminuiu. E não dá pra falar que diminuiu porque o último censo tinha sido em 2010. Sim. Aí esse 55 era uma estimativa. Ah, tá. Entendeu? Então a gente tá entre 50 e 55 mil ali. Então, a cidade de Piedade, nessa número, né, de habitantes, Wander, eu queria que você falasse, a gente compara, né, outras cidades, logicamente cada cidade tem a sua história, enfim, Piedade foi aí no passado conhecida aí, né, digamos, no mundo inteiro como a capital da cebola, né? E já entrando para esse lado da agricultura, porque o nosso município aí, o forte é a agricultura, né, graças aos nossos agricultores, né, o homem do campo que né, como, digamos assim, leva a cidade nas costas aí, né, em termos de tributos, impostos, enfim. E a gente vê, comparando com muitas outras cidades, a gente vê aí, Vandi, assim, um atraso, né? Há muita reclamação desses empreendedores, né? Até eu conversei com um agricultor rural, acho que faz mais ou menos aí uns 4 meses atrás, e ele falou da dificuldade, né, no campo, de continuar com o trabalho, e ele falou que ele só estava ali ainda porque os 2 filhos estavam com ele, né? Se não tivesse, ele já tinha parado, porque não é fácil. E eu queria que você falasse aí sobre a sua visão da agricultura em Piedade, sobre quais são os projetos dessa atual gestão, né? Como está a secretaria, qual o apoio que está dando para esses guerreiros aí, que é o homem do campo. Assim, de cada 10 reais que circulam em Piedade, 6 vem da agricultura. Sim. 60% da nossa economia vem de lá. E é difícil eu falar os projetos da prefeitura, porque assim, não são meus, eu não... Você não tem assim um acesso direto? Eu não tenho esse acesso direto para dizer, mas assim, mais para frente, a hora que a gente for falar dos meus projetos, eu quero falar sobre o meu TCC da pós, foi o biodigestor, que vai beneficiar os agricultores. Mas tem algumas questões, por exemplo, que eu posso falar que eu percebo e são do meu mandato. Por exemplo, hoje os nossos agricultores são a locomotiva do município. São eles que puxam o município. E as estradas rurais hoje são as artérias do nosso município. É por ali que escoa o nosso produto. E eu, por exemplo, o serviço das estradas vem sendo feito o melhor possível, porém eu não concordo com uma forma como vem sendo feito, de passar máquina e jogar pedra. Eu acho que tinha que estar sendo feito um trabalho talvez mais... Como que eu posso dizer? Um trabalho mais minucioso. Sim. Com compactação de solo, preparar o solo para depois jogar pedra, para depois fazer uma compactação. É claro, isso dá mais trabalho, não vai ter a mesma agilidade? Não vai. Mas a gente podia ter uma equipe, por exemplo, para apagar incêndio, para ir onde está muito ruim arrumando, e outra equipe para ir fazendo as estradas de pouquinho em pouquinho. Sim. A gente roda aí alguns municípios onde eles fazem esse trabalho de compactação de solo, de preparação de solo, tudo antes, e não só passa máquina e pedra, a estrada chega a durar 2, 3 anos. Pô, a economia de dinheiro que a gente vai ter, a economia... eu sempre falo, na tribuna você já deve ter escutado, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto. Olha o tanto de dinheiro que a gente está tirando do prato de comida do pagador de imposto que a gente vai economizar. Sim. Entendeu? Então, o primeiro ponto é essa questão de que eu entendo que deveria ser revisto a forma como é feita as estradas. Outro ponto é, por exemplo, o Ceazinha do nosso município. Eu acho que é o único município que eu conheço que a pedra não é do vendedor. A pedra é do comprador. Chega, por exemplo, um mercado de outro município, ele para ali na pedra dele, e aí todos os agricultores que vendem para ele vão, estacionam o caminhão ali, descarrega e ele vai embora. É invertido em todo lugar, a pedra, a gôndola, não sei como... O box ali, né? O box ali, né? Sim. Eu conheço como pedra, que meu tio fez. Sim. Asa, e é conhecido pedra. Também. E era do vendedor. Por exemplo, meu tio, quando ele fez Ceasa, ele vendia alho. Todo mundo queria comprar alho, ia no box dele, não invertido. Ele ia no box de todo mundo que queria comprar alho. Sim. Era invertido. E aí é uma das coisas que eu sempre falo, pô,
Pô, agricultura, ô secretaria, vamos mudar isso aqui? Exatamente. Qualquer coisa, vamos licitar, porque faz muito tempo que não tem uma licitação para ver quem é que vai ficar com esses boxes. Então vamos inverter o processo? Tanto que aqui ano passado, tentaram colocar uma taxa, era uma taxa, se não me engano, de R$400 por mês, por bimestre, para os agricultores que iam entregar no Ceazinha. Olha como não faz sentido. Pô, o box já não é deles, para eles irem só entregar ali, eles não têm que pagar taxa. Sim. Aí na época ainda eu achei um erro da forma como foi feita aquela taxa, eu consegui derrubar a taxa. Muitos agricultores me procuraram, inclusive por ter formação em direito, falou, Vande, tá errado isso aqui, cara. É injusto que a gente pagar. Eu consegui derrubar essa cobrança. E agora, foi uma vitória, recentemente o Minor, que é o secretário de Agricultura, informou pra gente que a cobrança não vai ser mais feita do agricultor que vai lá vender, vai ser de quem está com a pedra, porque é o natural, entendeu? Mas assim, eu acho que devia ser refeito, eu acho que o SEAS devia ficar, as pedras deviam ficar para quem vende, não para quem compra. As estradas têm que ser refeitas, tem esse projeto que eu te falei dos biodigestores, que depois até explico melhor, que gera biofertilizante, que esse biofertilizante pode ser entregue para os agricultores, ajudaria muito os agricultores. Sim. A secretaria poderia, por exemplo, dar curso para eles de como economizar água durante o cultivo, de como preparar melhor o solo. Sim. Eu acho que falta, talvez, uma participação maior do poder público nesse ramo, que é o ramo que puxa o nosso apoio mais próximo, né? Falta uma proximidade, um melhor acolhimento. E assim, isso não é agora. Eu nunca vi isso em Piedade. Tem um serviço que foi melhor que o outro, teve, isso é inegável, não sei em qual gestão foi melhor, não cabe a mim agora vir aqui julgar e falar. Sim. Mas eu acho que nenhuma gestão ainda atingiu isso de... A gente tem, por exemplo, o sistema Embrapa. Pô, a gente não podia colocar ali dentro da secretaria uma sala que trabalha com o sistema Embrapa, ensinando os agricultores a fazer... Pô, eu já vi o pessoal fazendo estufa de bambu, por exemplo. Não sei se isso é viável economicamente, mas esse tipo de coisa, esse tipo de curso, entendeu? Tem pessoal que queria tilápia em caixa d'água. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso ajudaria quem já é agricultor, ajudaria quem está começando. Sim. E, assim, toda vez que a gente distribui renda não no sentido da gente dar uma bolsa, no sentido da gente fomentar a economia para que a pessoa tenha renda, a pessoa para de ser tão dependente do poder público. E aí o poder público consegue concentrar recursos em quem realmente precisa. Então, assim, uma coisa é você ajudar 10 famílias. Outra coisa é dessas 10 famílias, 5 famílias conseguiram um emprego, não dependem mais da prefeitura, e você tem o mesmo recurso que você ajudava 10, você ajuda 5. Tá. Você tem uma qualidade melhor. Então, eu acho que falta um pouco essa proatividade por parte do poder público. E já continuando falando sobre a agricultura, o que eu percebo é algo meu particular, e daí você pode dar a sua opinião, que eu acho que a Secretaria de Obras da Prefeitura de Piedade poderia fazer uma junção com a Secretaria de Agricultura. Eu acho que poderiam andar, as duas, né, andar juntas, porque se você analisar bem, a maior demanda da Secretaria de Obras, digamos assim, é na área rural, em termos de estradas, e da agricultura, que já é a área rural, que logicamente que tem outros processos de trabalho também. Eu queria saber a sua opinião, isso aí é uma opinião... qual é essa dificuldade? Você acha que é viável essa junção? Poderia até diminuir, né? Digamos assim, entre duas secretarias seria uma só, mas fazendo um trabalho só e ali pudesse fazer um trabalho mais fortalecido, digamos assim. Eu acho que talvez seria interessante a gente ter hoje a Secretaria de Obras, a Secretaria de Serviço Público, que é quem cuida da parte de estrada, fica mais na verdade, fica mais na parte de Serviço Público, que é de desenvolvimento de meio ambiente e agricultura. Talvez juntar Serviço Público e Obras e a gente ter uma comunicação melhor entre as secretarias. Eu acho que assim, a prefeitura é uma só, apesar de ser várias secretarias, eu acho que falta uma comunicação. Isso, é isso que eu penso. Entre as secretarias. Aqui não, em São Paulo, que eu estudei em São Paulo. Sim. O município criou a SMIT, que é a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Então, essa secretaria centralizava muitas coisas, mastigava e já dava para as outras secretarias mastigado. Então, talvez criar uma secretaria específica que vá aglutinar tudo e passar mastigado para as outras. Mas eu acho que seria interessante a gente juntar a Secretaria, talvez, de Obras, de Serviço Público. Eu acho que é um pouco difícil a gente juntar serviço público, nesse sentido, com o meio ambiente, porque a gente teria o problema, por exemplo,
a Secretaria de Serviço Público não cuida só de estrada. Cuida, por exemplo, de pintura de faixa, de sinalização, de zeladoria de praças, zeladoria de canteiros. Então, talvez isso aí podia gerar um... não sei se o serviço está tão conexo. Ter o secretário, juntar todas, meio ambiente, obras e agricultura, né? Ter o secretário, mas ter também os diretores de cada área que pudessem tomar conta, né? Eu falo assim, fortalecer. O que eu vejo hoje é muito disperso, né? Tem a Secretaria da Agricultura, daí de Obras, aí fica aquela coisa, né? Eu falo, porque assim, eu acho que duas secretarias que tem que se fortalecer, lógico que desfazendo das outras, eu acho que todas são importantes, mas o que mais você vê em demanda em piedade é a Secretaria de Obras, saúde, que é muito importante, né? E lógico que educação também, né? E daí vem cultura, enfim, mas são coisas que são mais maleáveis, mais fácil de estar fazendo, e são datas específicas, né? Agora não, obras todo dia, é uma demanda, né? Todo dia, mas assim, eu acho que se a gente criasse canais para que a secretaria se comunicasse, eu vou te dar um exemplo. Tem um determinado projeto de lei na Câmara, o projeto veio com um erro, a gente mandou para a prefeitura, conserta. Esse projeto trata sobre uma determinada classe. Sim. O secretário dessa pasta veio cobrar os vereadores, viu, por que vocês não aprovaram ainda, não votaram? O secretário não sabia que o projeto foi encaminhado para a prefeitura consertar. Só que aquele projeto é sobre a pasta dele, não é culpa dele, não tem como ele ficar sabendo, porque se ninguém chegar e falar assim, viu, secretário, chegou aqui o projeto tal, a gente cometeu um erro, a gente vai arrumar aqui, ele não vai ficar sabendo. Até porque quando a gente manda a devolução do projeto, a gente manda para a prefeitura, não para a secretaria. Sim. Então, assim, mas para você ver como faltou comunicação. O secretário da pasta, o projeto da pasta dele, ele não sabia que a gente tinha encaminhado para a prefeitura consertar. E ele cobrou a gente. Então, eu acho que às vezes é um pouco nítido que falta uma comunicação, falta um meio de campo entre as secretarias, entre a cúpula do Poder Executivo e às vezes até com a própria Câmara. Na semana passada eu recebi na Câmara o Reinaldo Correia, que além de vice-prefeito agora é chefe de gabinete, e eu cheguei para ele e falei, Reinaldo, olha o tanto de coisa que tem parado aqui. Tudo isso aqui não é parado na Câmara, está aguardando alguma coisa do Poder Executivo. Está parado aqui porque está aguardando alguma coisa. Ou seja, muitas das vezes, e às vezes eles consertam, vem para a gente, vem com outro erro, a gente tem que... Porque falta uma comunicação, falta o Poder Executivo ir até a Câmara e falar, viu? Por que eu falo que o Executivo tem que ir? Porque o projeto é dele, porque se o projeto fosse meu, eu ia atrás, entendeu? Mas acho que falta, por exemplo... comunicação, chegar e falar, viu, o que está errado? Como que eu faço para consertar esse projeto, entendeu? Falta um pouco dessa interação, essa comunicação entre secretarias, talvez até entre poderes, talvez isso fique até como uma autocrítica para a Câmara. Sim. Fica a Câmara também, a gente tem que melhorar essa comunicação. Então, falando sobre a agricultura, a gente percebe aí que a tecnologia chegou, né? É a realidade. E também a gente percebe que acho que se o município não se preparar para as futuras gerações na agricultura, porque a gente percebe que os jovens estão aí assumindo aí o papel dos pais, né? Eu falo no meio rural, né? E esses jovens, eles têm um conhecimento, digamos assim, em termos de estudo, muitos aí até estudam na parte de engenharia, da agronomia, enfim. E a gente percebe que em Piedade tem uma grande parcela aí de jovens que estão caminhando, né? Os pais estão aí, muitos já querendo se aposentar e já vão deixando para os filhos. E como você é um jovem, né, Vandi? Isso é importante para o município, até para até a atual gestão aí, investir mais. Eu acho que o município investe muito pouco, pensa muito no agora, né? Então, as futuras gerações não há assim um projeto e muitas das vezes não é nem, já falando sobre a Secretaria de Agricultura, né, sobre assistir, estar mais perto, sobre, eu não sei se o município tem esse número de quantos jovens já estão aí à frente de grandes, digamos assim, plantações, no meio mesmo da agricultura. Seriam os núcleos agrícolas. Né? Isso. Olha, provavelmente não tem, seria até uma boa a gente fazer esse levantamento. Você não vê uma participação, né? Então, é uma coisa muito assim, né? Cada um faz o seu, vai acontecendo, né? Até o que você falou, a questão de projeto. Eu acho que o problema de município pequeno é falta de projeto. Sim. E para mim isso aí é um câncer do país que chama reeleição. Todo prefeito que entra lá, ele entra pensando
em ser reeleito. Sim, sim. E assim, eu não tô falando do prefeito de agora, eu não tô falando do passado, eu não tô falando nem de Piedade, tô falando Você de tá falando todo quesito lugar. Brasil, né? Quesito Brasil. Exatamente. A gente viu isso aí agora no nível federal, a gente vê no nível estadual. O pessoal, às vezes, eles torram dinheiro para fazer coisa para agora, que talvez não seja tão necessário. E aí a gente tem questões que são primordiais, que não são feitas. Pô, olha o saneamento. Olha a questão do saneamento em Piedade. Não tá andando. Entendeu? O tratamento de esgoto. A gente tem um marco regulatório do saneamento básico, que fala que até 2033 a gente vai ter que chegar com 90% de esgoto tratado. Sim. E isso não está andando. Aí é culpa da Sabesp? Não é culpa da Sabesp, porque a Sabesp tem um contrato com o município que ela tem que investir num determinado valor. Ela está investindo esse valor. Talvez o município deveria procurar parceria público-privada, deveria investir recurso próprio, mas é aquele negócio, é um negócio de futuro. Foi o que a gente estava falando antes aqui. Eu quero agora, eu determinei que seja feito o edital para colocação de energia solar na Câmara. A energia solar na Câmara eu vou gastar aí uns 100 e poucos mil reais, não tenho noção ainda do valor, mas acho que vai ficar algo em torno desse valor. Ou seja, vai ser um gasto durante a minha gestão na Câmara, eu tenho certeza que vai vir gente falar assim, olha, na minha gestão eu não gastei tudo isso. Vai ter gente falando, nossa, olha, a Câmara aumentou o gasto. Ou seja, esse gasto vai gerar para mim um desgaste, só que daqui 2 anos, a Câmara tem uma conta de luz de 4 mil, 5 mil reais por mês. Daqui 2 anos, vai começar a ter todo santo mês, aí sobrar ali 4, 5 mil reais para a Câmara. Isso por pelo menos 25, 30 anos, que é o prazo aí de garantia das placas solares. Sim. Isso aí, eu não vou aproveitar essa economia. Essa economia vai ficar para os próximos presidentes. Você já está pensando nas futuras gerações, exatamente, né? É um processo, né? Só que eu estou pensando lá na frente. E a gente não vê, muitas vezes, investimento nesse sentido. Isso. Investimento de que agora o poder vai gastar, eu estou gastando esse dinheiro, gastando não, estou investindo, só que o retorno vai ser lá na frente. A gente vê o quê? Investimento não quer retorno imediato. Exatamente. Mas, pô, a gente, até na economia... que muitas vezes é visível, né? A gente está vendo agora o caso das pirâmides. Cara, tudo que você tem um retorno imediato é porque não é tão bom. O cara ele investiu 100 reais, ele ganhou 5, 10% no mês, o cara tá no esquema de pirâmide. Então, você tem um retorno muito rápido, é duvidoso. E no poder público não é diferente. Pô, se você está fazendo um negócio, tá tendo um retorno, entre aspas, muito rápido, é porque talvez esse retorno não seja o retorno que a gente poderia alcançar, não seja o adequado, entendeu? Talvez a gente precise investir em, por exemplo, questão de saúde. Saúde a gente tem que investir em prevenção, porque prevenção isso poupa um dinheirão lá na frente. Mas ninguém investe em prevenção. Investe geralmente, vamos fazer cirurgia, vamos fazer isso, porque dá voto. Quando você tira uma pessoa que está esperando uma cirurgia, é claro, tem que investir para fazer os dois, entendeu? Mas quando você vê naquela dicotomia, o que eu faço? Eu falo assim, vamos zerar a fila de cirurgia. Mas não zera uma fila de prevenção, não trabalha na prevenção, por exemplo. A gente sempre vê, eu acho legal a gente zerar a fila, pô, ninguém merece ficar numa fila esperando uma cirurgia. Porém, eu acho que também deveria ser investido em prevenção. Uma das coisas que, cara, eu sei que é polêmico e eu não concordo e eu deixo claro para todo mundo, é com, por exemplo, o ônibus tarifa zero. Eu não concordo, eu acho que a gente deveria investir esse dinheiro em outras coisas. Enquanto a gente tem população que depende de caminhão-pipa para tomar água, tem criança aí, eu fui no bairro Campininha, eu tenho foto, inclusive, que eu não vou postar isso por a criança, mas criança brincando em poça de esgoto, enquanto a gente tem gente passando fome, a gente fala, a agricultura não anda, tá faltando às vezes remédio no postinho, tá faltando isso, tem um monte de coisa para fazer. As nossas crianças especiais não tem um brinquedo na sala, não tem monitor, tá faltando um monte de coisa, a gente está gastando dinheiro, por exemplo, com tarifa zero, eu não concordo. Mas aquela pessoa que não tem condição de bancar o ônibus vai ficar sem direito de ir e vir. Então vamos resolver o problema? Quem tem, por exemplo, cadastro único, quem é inscrito lá no Bolsa Família, tem direito ao tarifa zero. Não paga. Ele chega, apresenta a carteirinha e entra de graça no ônibus. Quem tem condição paga. Isso da gente é um trabalho um pouco preguiçoso. A gente nivela todo mundo. Vamos fazer o seguinte, em vez de a gente fazer um estudo, quem precisa, quem não precisa, ninguém paga mais. Pronto. Isso não estou falando só de Piedade, porque virou moda. Um monte de município está fazendo isso. Vander, só cortando, quando fala tarifa zero, não é tarifa zero, né? Porque às vezes aquela pessoa que está utilizando o transporte e não está pagando, mas ela já pagou o seu IPTU. Exatamente. Né? Então, quer dizer, é uma coisa assim que às vezes a gente não consegue entender, né? Eu falei agora há pouco, não zero. Existe dinheiro público, existe dinheiro pagador de imposto. Exatamente. De uma forma ou de outra, alguém está pagando, né? E é o munícipe, né? Salvo engano, o Milton Friedman fala, não existe almoço de graça.
Viu? Se você não tá pagando, alguém tá pagando. Sim. Tem uma frase que fala assim, se você tá consumindo um produto de graça, você é o produto. Então, viu? Não existe nada de graça. Não existe. Então, se você não tá pagando, alguém tá pagando. Nesse caso do Tarifa Zero, que em vários municípios acontece, quem tá pagando é a prefeitura, é o cofre público. Quem enche o cofre público? O pagador de imposto. Sim. Então, você tá pagando imposto para a prefeitura tirar um negócio e falar, é de graça. Mas você tá pagando. Sim. Ah, viu? Não tem mais nada para ser feito em Piedade? Aí a gente poderia escolher. Ou a gente continua pagando o mesmo imposto e tem um ônibus de graça, ou eu quero um abatimento no meu imposto, por exemplo. Mas não, tem muita coisa para fazer e esse dinheiro que está sendo do caixa do município, que poderia ser investido em outras pastas, está sendo usado numa coisa... Eu entendo que não é essencial, tá? É minha opinião política aqui. É minha opinião pessoal, política. E eu entendo... A gente tem sim, por exemplo, Piedade, trazendo o caso de Piedade, a gente tinha problemas severos no transporte público, a gente precisa de uma licitação, a gente está alertando o executivo desde o início do mandato que precisa fazer uma licitação, a gente está cobrando estudo, a gente está... Demorou para ser feito, e aí foi feito, e eu entendo, de forma meio atabalhoada, meio correndo o Tarifa Zero. Tanto é que a gente vê a quantidade de vezes que mudou horário, que mudou linha, que mudou não sei o quê, aí abria canal para o pessoal falar qual que é o melhor horário. Pô, a gente pagou aí 160 mil reais, salvo engano, para uma empresa fazer o estudo, e aí agora a população tem que ficar passando qual é o horário que é melhor para o bairro X. Entendeu? Então, assim, eu acho que faltou um pouco de estudo, faltou sentar, estudar, pensar como vai ser feito o projeto. E eu acho que Vou trazer outro exemplo. Recentemente a gente teve um caso de um aluno que entrou numa escola e, infelizmente, assassinou a professora. Sim. Qual que é a saída que imediatamente um monte de deputado, um monte de gente populista por aí falou? Vamos colocar detector de metal em todas as escolas. Cara, isso só vai gerar um custo absurdo pro município, vai virar um antro de corrupção, porque um monte de gente vai roubar na instalação desse negócio. A manutenção desse negócio é caríssima, é fácil. O Cônego, há um tempo atrás, o pessoal falava, o Cônego tem 2 pavimentos, precisa ter elevador. O Cônego, eu entrei trabalhar lá em 2019, eu nunca vi aquele elevador funcionando. Tem elevador. Tem elevador, nunca funcionou. O Cônego, a escola, né? Tem o elevador, mas não... Eu nem sei em que gestão foi instalado aquele elevador, mas nunca funcionou. Sim. Então, viu, você acha que colocar detector de metal vai funcionar nas escolas? Só que aí vamos ver. Desculpe. A gente pega esse aluno que cometeu essa atrocidade, ele estava há anos esperando um psicólogo da rede. Ele tinha problema psicológico, ele tinha... Não estou defendendo o aluno, tá? Mas assim, o cara estava há anos esperando um psicólogo e não tinha psicólogo. E aí, viu, agora é mais fácil a gente gastar dinheiro com um monte de detector de metal na porta de escola do que gastar com psicólogo, do que gastar com prevenção. Por quê? Porque é a forma rápida de resolver problema. O político tem que parar com esse negócio de, viu, eu tenho uma... Era no Matrix, tinha pílula vermelha, azul, eu tenho 2 pílulas aqui, uma resolve tal problema e outra resolve tal. Não é assim, política não é assim. Você não resolve problema complexo com solução básica, com solução fácil, com coisa que, é isso aqui. Cara, de 500 problemas, um vai ser assim, vai estar na cara, a gente não vai estar vendo. O resto tem que ter estudo, tem que ter política baseada em dados, política baseada em evidência, tem que parar, tem que testar, não deu certo, volta, conserta. Só que, viu, o pessoal eles têm uma mania de achar que é mágica, que eu vou tirar da minha cartola aqui uma solução para esse problema complexo, viu? Tem, por exemplo, transporte público em Piedade tá uma porcaria, vou tirar uma solução mágica, agora ninguém mais paga transporte público. Pô, ficou caro pra caramba esse transporte público de graça pra prefeitura. E reforçando, né? A pessoa, aquele que está utilizando o transporte, entre aspas, né? De graça, ele está pagando a taxa do lixo também, né? Que já vai em Piedade tem a taxa do lixo, tem taxa do lixo. Na conta de água, luz, né? Então, quer dizer, então é isso, eu tô passando porque a pessoa está pagando de uma forma ou de outra. Você está pagando, viu? Hoje o imposto no Brasil é bizarro. O imposto no Brasil é pelo consumo. Então, viu? Tudo que você paga. Se eu for no mercadinho agora e falar, eu quero uma bala, eu vou estar pagando uma parte de imposto. É só pegar aquele, né, o comprovante ali e ver, né? O comprovante sai do você mercado. Tá pagando no rodapé tem o valor do imposto, entendeu? Então, tudo que a gente consome hoje tem imposto. A gente paga IPTU, a gente paga taxa do lixo, a gente paga taxa de iluminação pública. E aqui é um aviso até pro pessoal que está nos ouvindo. Pode olhar para lá? Pode olhar. Existe uma lei em Piedade que fala que é proibido cobrança de iluminação pública se na sua rua não tem iluminação pública. Se estão cobrando taxa de iluminação pública na sua conta e você não tem,
vá à prefeitura, faça o ofício e peça para que seja descontado esse valor e peça o estorno do que você pagou de forma indevida. Por que eu digo isso? Não estou dizendo que eu quero que estorne todo o valor. Eu não estou dizendo não. O munícipe que eu vou... O cidadão, ele fala, Vandi, eu não ligo de pagar, é pouquinho. Mas eu quero que tenha iluminação pública aqui. E aí não tem iluminação pública. Mas coloca um ônibus de graça. Entendeu? Tem coisas que não são feitas, que a população está reclamando há muito tempo e foi... Cara, a gente tem que tomar cuidado, mas é o jeito fácil de resolver um problema difícil. Isso aí, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E olha, reforçando, nós estamos sendo sinceros com você aí, munícipe da cidade de Piedade, nós estamos passando o que realmente acontece, tá? Você é pagador de imposto, tá? Se não é no mercado, vai ser você comprando, abastecendo o seu carro, enfim, você é um pagador de imposto. Né, Exatamente. Margareth Thatcher já dizia, não existe dinheiro público, vou repetir de novo. Exatamente. Existe dinheiro do pagador de imposto. Verdade. E aqui, Rodrigo, você falou da taxa do lixo. Já vou, não sei se é essa. Não, já pode. Eu gostaria, o que é um dos meus projetos hoje? E eu gostaria muito que a gente conseguisse implementar. Hoje a gente não tem aterro, o nosso aterro encheu. Só um adendo que eu quero fazer aqui, Rodrigo. Posso falar, a gente está sendo sincero, inclusive, muitas das vezes eu dou minha opinião e eu tomo bordoada por aí. Quando, por exemplo, o sindicato começou a fazer um monte de greve lá dos motoristas, que eu fui, questionei, eu falei, mas primeiro que a greve, eu entendi que estava irregular, primeiro que, quem está pagando é o cidadão está ficando sem ônibus, tudo. Teve gente que falou assim, mas você não está vendo o lado de tal pessoa, então a gente sempre vai tomar bordoada. Então eu tô aqui, eu tô dando minha opinião, eu sei que vai ter gente que vai falar, Vandi, eu não concordo com você, quem dera que fosse, Vandi, eu não concordo com você, porque geralmente a gente engana tudo quanto é nome. Tem uma senhora lá no Facebook, eu não vou tratar o nome dela, mas eu falo que ela é um caso específico. Um dia eu vi um comentário dela, esse cara aí tá querendo que volte aquela velharia da política, que era prefeito A, prefeito B e Vandi. Eu falei, cara, calma, que velharia. Sou o cara eu tô no meu primeiro mandato, sou o cara mais novo da história dessa Câmara, como que eu sou velharia? É assim, porque a pessoa... a gente tava conversando no carro vindo pra cá, Rodrigo. Sim. Falta convicção pro brasileiro. Em que sentido? Falta, por exemplo, se o meu político... eu critico o seu político. Vou dar o exemplo do Lula e do Bolsonaro. O Lula tá fazendo tal coisa. O Lula é isso, o Lula é aquilo. Mas quando o Bolsonaro faz, não reclama. E o inverso também. Não tô defendendo nenhum lado, nenhum outro. Quando o eleitor do Lula ficava, o Bolsonaro fez isso, o Bolsonaro fez aquilo. Aí o Lula vai e faz... mas aí, entendeu? Eu acho que eu dei o exemplo Lula e Bolsonaro, talvez eu vá tomar bordoada também, mas é porque é o exemplo mais claro. Mas isso acontece, às vezes o cara concorda com tal político, ele pode nem concordar com a ideia, mas o fato de alguém que concorda com a ideia dela criticar o político que essa pessoa concorda, a pessoa parece que ela muda de ideia. Agora eu gosto da ideia do político. A gente tem que começar a gostar de ideias, gostar de propostas, gostar de métodos de governo, e não de políticos, e não de pessoas. Isso aí tá na Bíblia. A gente não tem que idolatrar ninguém. Esse negócio de ficar idolatrando político só dá uma carta branca pro cara fazer o que quiser ali e você ficar passando pano pra ele. Mas enfim, vamos voltar aqui. Meu TCC na pós, o que era? Hoje a gente não tem um aterro. O nosso aterro tá cheio. Todo o lixo de Piedade agora vai para um aterro privado. A gente paga hoje mais ou menos 24 centavos por quilo de lixo. Ou seja, se você produzir 10 quilos por semana, a prefeitura vai ter que pagar R$ 2,40 para aquele lixo ficar em algum lugar. Pode estar jogando dinheiro fora. A gente está literalmente jogando dinheiro no lixo. Isso aí vai dar mais ou menos, fazendo uma conta aí com... Piedade produz mais ou menos 29 toneladas de lixo por dia. Resíduo é o termo correto. Resíduo sólido. E esse resíduo sólido custa mais ou menos por dia, só para deixar no aterro, sem contar transporte, sem contar coleta, sem contar nada. R$7.000 por dia para Piedade. R$7.000 jogado no lixo. O que foi meu TCC? É um biodigestor que a gente instala ali em escola, em prédios públicos. O que esse biodigestor faz? A gente coloca lixo, resíduo orgânico nele, resto de comida, fezes de animal, até humano, se quiser ligar esgoto nele, você pode ligar. Você tem que tomar cuidado aí para jogar cloro, resíduo químico, coisas químicas ali. Mas qualquer coisa que você jogar ali que é orgânico, resto, tudo, ele gera ocorre dentro desse biodigestor uma reação biológica, ele gera um gás de cozinha, que a gente poderia usar nas escolas, por exemplo, usar em hospitais, usar onde quer que seja. E como subproduto gera um biofertilizante, que é um produto natural riquíssimo em nutrientes, que é muito bom para o solo. Então, qual que é a ideia do meu TCC? A gente instalar
esses biodigestores inicialmente nas escolas, porque nas escolas, como a escola tem a merenda, fica mais fácil o uso do gás e o uso e a coleta de resíduo, porque tem o resíduo da merenda. Esse biodigestor, você coloca até 10 kg de lixo em cada um por dia. Você coloca ali 10 kg de lixo. Ele vai gerar um gás de cozinha que é equivalente a um único biodigestor, gerar mais ou menos 3 botijões aí por mês. E ainda vai gerar fertilizante. Cara, isso aí vai gerar mais ou menos ali uns 200 litros de fertilizante por mês, que a gente pode dar para o agricultor, que a gente estava falando de incentivar a agricultura. A gente pode dar para o pequeno agricultor, dar para a agricultura familiar, para a cooperativa, até para os grandes, entendeu? Assim, eu já não gosto muito de ter contrapartida. A gente pode fazer, por exemplo, o agricultor que faz compensação ambiental, o agricultor, por exemplo, dá um curso de como economizar água na agricultura. O agricultor que fizer passa a receber fertilizante. Por quê? Porque ele está ajudando o município economizando água na agricultura. Vamos pensar lá. Muitas vezes o agricultor, ele tem uma área de mata ali no fundo do terreno dele. Pô, o cara, se ele preservar aquela área, o município dá fertilizante. A gente tem alguma coisa em troca. E aí a gente vai estar economizando o dinheiro do lixo que a gente pagaria indo pro aterro, que não vai mais para aterro. A gente vai estar gerando gás para a escola, que vai gerar uma economia na conta de gás. A gente está gerando fertilizante, que a gente pode fomentar algum tipo de política com a agricultura. A gente está dando educação ambiental, se a gente colocar isso na escola. A gente está evitando emissão de gás metano. O gás metano é 86 vezes mais poluente que o gás carbônico para a camada de ozônio, só para a gente ter uma noção, entendeu? Então, assim, é isso que eu falei. Só que isso demanda um investimento inicial. E você vai recuperar esse valor ao longo do prazo. É isso que eu falo. Falta para o município políticas que a gente tem um investimento inicial e que ao longo do prazo vão compensar muito. Só que hoje a gente quer o quê? A gente quer aquele negócio que a gente compra agora, a gente compra, por exemplo, um produto, distribui para a população porque a gente quer reverter tudo em voto. A gente tem que parar com isso. Por isso que eu falei, cara, um câncer para o país essa questão da reeleição. Porque a gente não vê as pessoas muito comprometidas com o que tem que ser feito efetivamente. E já me perdi aqui já, na verdade. Não, pode continuar aí, tá? Tá muito interessante, né? Essa visão sua de futuro. É o que eu penso. Eu sempre penso, né? E falo para as pessoas. Lógico que você tem que se preocupar com agora, o que está acontecendo, mas também se preocupar em preparar a cidade para as futuras gerações. E quem são as futuras gerações? São os nossos filhos, os filhos dos munícipes que estão aí, né? Você vê, o meu filho tem 2 anos, então, quer dizer, eu me preocupo com o futuro do meu filho na cidade de Piedade, né? Daqui a, quando ele tiver aí com seus 18 anos, enfim, como que vai estar a cidade, entendeu? Então, isso que você está falando é algo inteligente, né? Se você parar para pensar, né? Você tem que pensar, né? E não pensar só no agora, mas também no futuro. A gente tá aqui para resolver problemas. Só que a gente tem que começar a resolver não só os problemas que estão batendo na nossa porta. Sim. É claro, isso aí tem que resolver também. Mas a gente tem que... a gente pode se prevenir, cara. Isso vai gerar uma economia de recursos. Só para você ter uma noção, um único biodigestor aí vai fazer... Vamos fazer uma conta meio por cima aí. Vai conseguir fazer uma gestão de 400 quilos de lixo por mês. 400, porque a gente coloca até 10... a gente fala 10 quilos que é medida de segurança, mas dá para colocar até uns 12 quilos. Vai dar 400 quilos por mês de lixo. Poxa, a gente faz isso vezes 24 centavos. Aí a gente põe na ponta do lápis o gás de cozinha. Pô, um gás hoje, um botijão é 100, 110 reais. Não tem muita noção. Porque por aí. Se já não subiu, né? Que agora as coisas... 140... 130 aí, ó. O Everton aí. Aliás, eu quero agradecer aqui o Everton, que está aqui nos auxiliando aqui, né? Então aqui é uma coisa à vontade. Estamos aqui em família, entre amigos, e o Everton tá ali. Pode ir, viu, Everton? Se quiser, quando você tiver alguma coisa aí, vai nos ajudar aí, viu? Tá dando uns Google aí pra gente pra ajudar. Mas, pô, vamos pensar, 130. São 3 bilhões, cada biodigestor é uma economia de 400 reais. Eu falo que eu não sei, porque, por exemplo, como eu tenho biodigestor na minha casa, eu instalei um na minha casa. Eu comprei eu falei, viu, outra coisa, prefeitura não é lugar pra gente fazer experiência. A gente tem que ter um mínimo de estudo. Eu não posso, tive uma ideia, vou fazer, viu? Calma aí, é dinheiro público, é dinheiro de quem tá pagando imposto. Então eu falei, vou comprar na minha casa pra ver se funciona. Eu comprei, eu tenho na minha casa, então eu compro 2 botijões. Eu gastava 8, 9 por ano, tô comprando 2 por ano. Porque eu comprei um do pequeno. Tem um biodigestor, tem tamanho, eu comprei um do pequeno. E aí o meu eu teria que colocar 4 quilos de lixo por dia, eu não consigo pôr. Então acaba que eu não tenho a produção máxima.
Mas eu tenho lá na minha casa tudo, eu tenho meu biofertilizante, que muita gente me pede, eu forneço pessoal, eu dou pro pessoal, eu uso na minha hortinha lá. E assim, pô, vamos lá, R$130 um botijão. Se um biodigestor desse que eu tô falando é 3 botijões, é uma economia de R$400 por mês. Um biodigestor custa 15 mil. Só no gás a gente vai ter uma economia de R$400 por mês. Só na questão do lixo, mais R$100, ou seja, são R$500 por mês que a gente economiza com isso. Em 30, só pensando nesse cálculo superficial. Em 30 meses, a gente já tirou o investimento. Prejuízo não, pô. Pelo amor de Deus. A gente já tirou... Para muitos né? Para a muitos pessoa não ter conhecimento, fica difícil. A gente já tirou esse investimento. Isso sem contar, eu não contei na educação ambiental, não contei na emissão de gás, eu não contei no biofertilizante, que eu vou estar fazendo um acordo ali com a agricultora, ajudando a agricultura. Lá na frente, olha como isso tem um efeito reflexo, além dessa economia dos R$500 por mês. Lá na frente, eu posso levantar uma bandeira de, quando eu tiver bastante biodigestor instalado, bastante agricultor usando esse fertilizante orgânico, viu? O alimento de Piedade é o alimento mais próximo do orgânico, tem a melhor qualidade, é o melhor... Entendeu? Viu? Olha como a gente consegue vender o peixe lá na frente, entendeu? Falou, olha... Olha lá, olha a diferença lá do valor. É 110 mil? 110,40 é o valor do botijão, uma cotação. Tá, mas isso no ano, rápida. Quanto que não dá? Pô, então, pensa, 3 no ano. Exatamente. E aí, viu, pra gente instalar, só pra gente ter uma noção aí, a gente comprando o biodigestor mais o gasto de instalação que a gente vai ter mais ou menos, vai em torno de R$1.500. Sim. A gente vai gastar 730 mil para colocar em todas as escolas municipais. Olha só. Em todas as escolas. Para isso, eu já consegui com o deputado Ricardo Melão, agora não é mais deputado, ele foi candidato ao Senado aqui por São Paulo, acabou não sendo eleito, mas ele é deputado estadual e ele me mandou, por favor, ele mandou uma emenda para Piedade de 300 mil para que a gente comece esse projeto. Então a gente já tem quase metade do valor para começar esse projeto, entendeu? E aí, viu, a gente não precisa nem investir mais. Com a economia que esses primeiros biodigestores vão nos dar, a gente vai comprando outros. Ou se a prefeitura quiser falar, viu, eu quero fazer esse projeto andar rápido, até porque é o que eu falo. Primeiro, eu comprei o biodigestor, eu tenho na minha casa para testar, eu fiz um TCC que foi aprovado numa faculdade de renome, que teve banca. Então, assim, não é um projeto que eu estou tirando na minha cabeça, entendeu? É um projeto que, pô, eu tenho por escrito o negócio. Eu consegui uma nota 9,5, não sei por que não me deram um 10, mas eu tenho meu 9,5 ali no INSPER, que é, pô, uma das melhores faculdades aqui nessa... na parte de administração, essas coisas aqui no Brasil, uma das melhores faculdades privadas. Inclusive, meus orientadores foi a Laura Miller Machado, que era secretária de governo do Rodrigo Garcia, e o Davi Calazzo. O Davi Calazzo, ele é diretor, se não me engano, do Albert Einstein. Entendeu? Então, tipo assim, é um TCC que não é um TCC que eu fiz para concluir um curso. É um trabalho que tem um respaldo, que vem de uma faculdade, que foram bons orientadores, entendeu? Não menosprezando ninguém. Mas, viu, é um projeto que a gente pode ter a certeza de que tem embasamento. Sim, sem dúvida. Legal, hein? Estamos aqui conversando aqui com o presidente da Câmara Municipal de Piedade, o Vande, um jovem aí, 28, Vande? 27. 27? Fiz na semana passada, de 23. Você é novo mesmo, hein, Vande? 27 anos. É que eu rodei um tempo com pneu murcho, sem calibrado, deu aquela acabada na lataria, mas tô Vande, já pegando carona aí, falando aí sobre jovem, né, 27 anos, a gente vê em Piedade, agora, logicamente, durante a semana, muitos trabalham bastante, e a gente vê aí a cidade. Piedade é uma cidade de interesse no turismo, né? Turístico, que fala, né? É MIT, Município de Interesse Turístico. Turístico, né? Isso. E a gente vê, lógico, tem muitos lugares lindos em Piedade, muitos vêm de São Paulo, enfim, né? Mas a gente vê muitas dificuldades em estar acolhendo essas pessoas. Também já pegando aí carona com o ciclismo, né, que é muito forte em Piedade, e eu acho muito bonito, né, eu falo que eu andei muito de bicicleta e eu tenho que voltar a andar de bicicleta, né? Depois a gente comprar, né, adquire um carro, enfim, a gente fica meio começa a ficar preguiçoso, né? Mas eu admiro, eu vejo aí o ciclismo em Piedade. Aliás, eu quero aí parabenizar você que pratica esse esporte, né? Continua praticando, é bonito, eu acho muito bonito no final de semana, né? A gente anda em Piedade, vê muitos ciclistas, não só de Piedade, como também de toda a região, capital, enfim. E já falando sobre do lazer na cidade, a gente vê uma dificuldade grande também, né, Wander, na parte de
lazer, de turismo, né? Em partes até de estrutura em hotéis, enfim, e também a dificuldade que eu acho que também quem pratica esse esporte, o ciclismo, deve ter também, né? A gente tem visto aí o Poder Executivo em algumas áreas, né? Tentando melhorar, enfim, mas há muito que se fazer na Cidade de Piedade nesse quesito turismo, né, Wander? Sim, viu? Por exemplo, o projeto das ciclorotas é um projeto muito legal que a prefeitura fez. Pô, vai incentivar muito o nosso turismo, principalmente esse turismo que você falou na área do ciclismo. E aí essa questão que você falou, a questão de falta de hotel, falta de pousada. De estrutura, né? Assim, na cidade, investimento. A gente percebe, em termos de restaurante, tem ótimos restaurantes em Piedade, mas que eu acho que poderia ser mais assim diversificado. Cara, isso é um problema que a gente tem é muito difícil de resolver, porque não dá para a prefeitura abrir um hotel. Não, exatamente. Entendeu? Só que aí, o que eu acho que a prefeitura pode fazer? Qual que é o grande problema que a gente tem? Hoje, a maioria dos comércios em Piedade tem autorização para funcionar até 11 horas. Sim. Aí o cara vem, vamos pensar o seguinte, você vem lá, não sei aonde, você vem para Piedade para você fazer um passeio de bike, você fez o passeio de bike. Deu 6, 7 horas, você fala, putz, eu vou comer alguma coisa, vou tomar um banho, tudo. E vamos ver o que dá pra fazer à noite. Vou sair tomar uma cerveja, quero sair. Cara, não tem, o negócio fecha tudo às 11. Às 10 ou às 11. Você não consegue ver uma música ao vivo, você não consegue assistir... Eu gosto muito de futebol americano, joguei futebol americano. Uhum. E teve um ano que ficou marcado pra mim, o Super Bowl é a final da NFL, que é a liga americana lá de futebol americano. Uhum. Ficou marcado pra mim que a gente foi num estabelecimento assistir o jogo, acabou o primeiro tempo, o cara mandou todo mundo embora. Que ele falou, viu, meu alvará é só até tal hora. Eu falei, pô, cara, mas a gente combinou de assistir o jogo aqui. Ele falou, não sabia que demorava tanto pra acabar. Assim, viu, faltou talvez ali um traquejo, tudo, mas... Sim. Ó o problema. O cara tava lotado, o bar do cara. Devia ter umas 40, 45 pessoas. Na época tinha o time aqui de Piedade, então tava lotado. E, assim, tinha mais 2 horas de jogo, pelo menos, e o cara teve que fechar o bar porque o alvará dele não permitia. Por quê? Hoje a gente tem essa dicotomia, esse conflito entre o lazer e o descanso. E aí onde entra isso? Falta de planejamento da estrutura urbana. Hoje, tudo área mista, tudo área residencial, comercial. Aí o que acontece? Para você montar um ponto comercial hoje, para você montar um barzinho, por exemplo, em Piedade, cara, é inevitável, vai ter uma casa perto de você. Aí como é que você faz para esse bar funcionar até de madrugada? Você não consegue alvará nunca, porque você vai estar incomodando alguém. Então, falta a gente sentar e falar, viu, vamos fazer um novo centro em Piedade? Esse novo centro vai ser em tal região, essa região, né, que a gente vai ser preferencialmente comercial, viu? É para não ir morar ali, viu? Já deixar claro, ó, essa área não é residencial. Se você quiser ir morar lá, só você comercial, não vai poder, né? É comercial, cara. Sim. Aí, pô, hoje, por exemplo, a gente tem um problema de estrutura de rodoviária. Pô, já faz um terminal rodoviário ali do lado, porque se o cara quer ir beber, ali já vai ter o ônibus, já vai ter o táxi, vai estar tudo perto já ali, tá né? perto ali, entendeu? Então falta a gente pensar na estrutura do município. Sim. Como a gente vai crescer o município? O que a gente quer lá na frente? Eu falo muito, por exemplo, a gente Piedade tá com 181 anos, né? Vai fazer 181 agora. Isso. Pô, a gente podia criar um projeto, por exemplo, Piedade de 200 anos. O que a gente quer para Piedade para quando Piedade tiver 200 anos? Pô, falta aí quase 20 anos, certo? Mas, pô, é um trabalho de longo prazo, mas, pô, é um trabalho que dá tempo de ser feito. Então, pô, o que a gente quer que Piedade 190 anos, vamos pensar mais próximo. O que a gente quer? Piedade 185, 190, 95 e 200 anos. Pô, vamos fazer um plano e que vamos cumprir. Porque, por exemplo, hoje o Estatuto das Cidades manda o município ter um plano diretor e tá lá porque a lei manda. O Plano Municipal de Saneamento tá lá porque a lei manda, entendeu? Tem um monte de plano que o governo federal, às vezes, até fala assim, a gente tem que ter esse plano, tem que ter isso. O município tem, mas não executa, entendeu? Então não serve. Então a gente tem que ter planejamento e cumprimento desse planejamento. Não adianta a gente planejar se a gente não vai cumprir. Entendeu? Então essa questão do turismo, por exemplo, eu acho que um dos grandes problemas da gente conseguir fomentar o turismo aqui, a gente não tem o que fazer à noite. Hoje a pessoa ela quer fazer qualquer coisa, ela tem que ir para Sorocaba, por exemplo. Cara, isso aí é só um risco. Pô, o cara vai para Sorocaba para beber, o cara tá com risco de morrer na estrada, sofrer um acidente e tal. E outra, vamos pensar na parte econômica. Ele tá gerando lucro, tá gerando renda para outro município. Exato. Então a gente deveria pensar melhor na estrutura do município, para uma forma que a gente consiga acabar, de certa forma, com esse conflito lazer e descanso.
Realmente, muitas coisas a ser feitas. Coisas que, se não começar a se mexer agora, né? No futuro, a gente... É o que, assim, os que passaram não pensaram também na cidade. E agora, nessa nossa geração, a gente está sofrendo essa consequência. Então, é isso que eu falo, é pensar no futuro para que as próximas gerações, mas isso, quando você pensa no futuro, é que você tem um coração, você pensa na sua família, nos seus filhos, você não pensa só no agora, no dinheiro, no poder, né? Enfim, então é todo esse processo e é difícil. O problema né? que apareceu, que emergiu hoje, deveria ter sido resolvido ontem. Exatamente. E o problema que vai emergir amanhã tem que ser resolvido hoje. Exatamente. Entendeu? É que a gente fala da visão de futuro do município. Sim. E é por isso que ele fala que a gente tem que ter PPA, que é o plano plurianual, que é o orçamento dos próximos 4 anos. A gente tem que ter plano diretor, que vale por 10 anos. A gente tem que ter plano de saneamento, plano de mobilidade, plano de tudo. Gestão de resíduo, tudo. E acaba, às vezes, não sendo posto em prática. Sim. Vandi, eu quero falar da saúde, mas já também pegando carona, quando se fala de saúde, é o Brasil inteiro com uma certa dificuldade, também pelo motivo das outras gerações que passaram aí políticas não ter se preocupado. A gente viu aí nessa pandemia, né? As estruturas não estavam preparadas, você viu aí, foi um colapso aí, né? Aquela coisa toda, enfim. Que a gente fala aí sobre pensar no futuro, sobre a cidade de Piedade, que a cidade tem uma dificuldade. Sabemos da dificuldade. Quando nós falamos dá para fazer, mas a gente sabe que há uma dificuldade financeira, né? O município hoje depende, principalmente o Poder Executivo e o Legislativo também, com aí as emendas, né, junto com os deputados estadual e federal, para realizar obras na cidade, porque só o imposto da cidade não consegue aí suprir essa demanda, pelo motivo também de, no passado, poderia até hoje ter fortalecido e continuado aí sendo a capital da cebola, enfim, todos esses processos que a gente sabe que não aconteceu, e hoje a agricultura é forte, a gente sabe, né? Mas muitos não continuam na agricultura, como os jovens, que muitos querem trabalhar na indústria, no comércio, enfim. E falando sobre a saúde, a gente sabe que a Santa Casa tem feito um trabalho, tem feito e faz um trabalho excepcional, porque a Santa Casa hoje atende em termos de pronto-socorro, enfim, entre outros processos da saúde ali no município. Temos o AMOMP lá, que faz acho que 3 dias que foi inaugurado uma nova pediatria, com uma nova estrutura, enfim. Mas a cidade de Piedade, já pensando no futuro, Vandi, qual que é a sua opinião aí sobre até a cidade ter ou um hospital municipal, mas daí quando fala sobre hospital municipal, há uma demanda, lógico, de contratação, de valores para ter o hospital municipal ou uma UPA. Se cogitou aí agora há pouco tempo sobre o AME, né? Mas qual que é a sua visão de estrutura na área da saúde em Piedade? Olha, eu particularmente defendo a Santa Casa, apesar, assim, é o que eu falei, é aquela questão de convicção, eu defendo a Santa Casa, mas não é tudo que a Santa Casa faz que eu acho certo. Sim. Eu já estive várias vezes, até eu lembro se foi o final de 2021 para 2022, 22 para 21, que eu passei 8, foi 21 para 22, passei 8 dias seguidos indo na Santa Casa, porque a gente fica ligando, viu, Vandi? Não tá andando, eu tô aqui há 3 horas e não estão me chamando. Sim. Eu ia lá, eu batia na porta do médico, doutor, e aí, vamos atender, viu? Eu ia todo dia lá. Sim. Eu tava lá batendo porque, viu, final do dia é difícil achar médico, entendeu? E aí o médico, o cara já tá, às vezes, não sei se o cara saiu no dia seguinte, não sei o que aconteceu. Mas eu tive que ir lá e, viu, e aí? Galera, vamos atender a população. Teve um dia até que teve um cara que quis ir pra cima de uma médica lá, eu tive que ficar na porta, tudo. Então, assim, a Santa Casa tem problemas? Tem problemas. Mas eu defendo a Santa Casa e eu defendo que continue a Santa Casa. Defendo que sejam feitas novas parcerias. E, por exemplo, a Santa Casa sempre... a gente tem um problema porque a Santa Casa vive de repasse. A população precisa entender o seguinte. A Santa Casa é uma entidade filantrópica. Por ser uma entidade filantrópica, ela não é 100% pública. Ela depende de repasses da prefeitura. Então, muitas vezes o pessoal reclama assim, a Santa Casa, por exemplo, tem um estacionamento privado, deveria ser público. Porque a Santa Casa é um órgão privado.
a gestão da Santa Casa. Muitas vezes o que acontece? A população fala assim, Vande, você não tem como me ajudar para ver tal coisa na Santa Casa? Eu falo, viu, primeiro, que não é o correto. Segundo, que a Santa Casa é privada, não tem como eu dar uma carteirada lá. E a população pede, fala, não é assim que funciona, a gente explica. Cara, recentemente tinha um blog em Piedade que adora soltar fake, postando que eles estavam intermediando vaga cross. Pô, vaga cross, a regulação é um sistema, cara. Não existe como interferir lá dentro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender como as coisas funcionam. E aí, por que eu estou explicando tudo isso? Por que eu sou contra o hospital municipal? Primeiro, o custo vai ser gigantesco. Piedade não tem estrutura para ter um hospital municipal. A tentação do gestor de usar de maneira política esse hospital vai ser gigantesca. O gestor pode entrar lá e começar... não estou falando que isso vai acontecer, mas é uma tentação. O cara tá lá, o cara tá à véspera da eleição, o cara chega no hospital que manda, ele vai falar, viu, agora eu quero que zere a fila de tal coisa porque eu preciso ganhar a eleição. Olha a brecha que a gente abre para isso acontecer. A chance de corrupção é muito maior lá dentro. Então, assim, eu sou contra o hospital municipal. A Santa Casa, eu acho que só para a Santa Casa deveria funcionar melhor no sentido de aproximação com a Secretaria de Saúde. A Santa Casa, às vezes, o pessoal estava fazendo contrato de 30 dias com a Santa Casa. Aí vencia e renova por mais 30, vencia e renova por 60. Faz logo um contrato de 2 anos, fecha o valor, faz um contrato de 2 anos, que quando você tem um contrato longo, você consegue se planejar. Como é que eu vou me planejar para daqui, sei lá, hoje a gente está em abril. Como é que eu vou me planejar? Meu final do ano está chegando, final do ano geralmente tem muita gente, eu vou me planejar para o final do ano, se eu não sei se no final do ano eu vou ter contrato com o município, eu não sei se o município vai estar me pagando. Então, faz um contrato longo logo com a Santa Casa, pactua um contrato longo, para que a Santa Casa tenha como trabalhar, tenha como se planejar. E em contrapartida, pela Santa Casa privado, muita gente não sabe. Mas o dinheiro, quando você é uma entidade filantrópica, você não pode tirar o lucro. O lucro não pode ser retirado dos acionistas, como numa empresa. Então, quando a Santa Casa tem lucro, entre aspas, a Santa Casa investe na própria Santa Casa. Teve um tempo atrás, eu acho que até hoje, na verdade, está assim, que tem um médico a mais, que quem banca é a própria Santa Casa, com o dinheiro do lucro que a Santa Casa tem com os atendimentos particulares. Né? Exatamente. Sim. Entendeu? Então, assim, a Santa Casa, muitas das vezes, não era para ter só com o repasse do município, não era para estar do jeito que está. A Santa Casa está do jeito que está porque eles têm a parte particular e eles reinvestem o dinheiro. Não é porque eles não reinvestem porque eles são santos, eles são bonzinhos. Eles reinvestem porque a lei manda. E aí, eles têm lucro, a lei manda eles reinvestir, eles reinvestem. Então, assim, eu acho que a gente deveria sentar na mesa com a Santa Casa. A gente não, né? Porque eu sempre converso com o mantenedor, eu sempre vou na Santa Casa, eu visito, converso com o médico. Assim, eu acho que... O Poder Executivo deveria fazer isso. A Secretaria de Saúde, o Poder Executivo deveria sentar e deveria entrar num acordo. Porque a gente está vendo desde 2021 para cá, só atrito Santa Casa e Prefeitura. Isso não é bom para o município. Aí a Prefeitura vai, solta uma nota, um perfil solta uma nota defendendo a Prefeitura, a Santa Casa tem que soltar nota se defendendo. Quem está perdendo é o cidadão, é o cara que está na porta lá esperando. O cara está, viu? Tem um negócio chamado Protocolo de Manchester. Que quando você é muito grave, você passa na frente dos outros. Quando você é mais ou menos grave, você passa na frente de quem é menos grave. Sim. Depois, quem tiver curioso, pesquisa lá como que é o protocolo de Manchester, que fala sobre a prioridade de atendimento. E aí o que acontece? Para mim, o meu protocolo de Manchester, eu, Vande Augusto, se eu tô com dor de cabeça, eu tenho que ser o mais rápido atendido. Não importa se tem um cara pior que eu tô com dor de cabeça. Eu não tô falando eu, Vande Augusto. O ser humano é assim, viu? Quando você tá com dor de cabeça, o pior do cenário ali é o seu. Quando você tá com dor de barriga, o pior cenário é o seu. Então, viu? Quando fica essa briga aí, Prefeitura e Santa Casa, quem tá perdendo é a população. Exatamente. O cara chega com dor de cabeça, você ficar 3 horas esperando com dor de cabeça. Você ficar 3 horas esperando com dor de barriga. Você ficar esperando 3 horas, às vezes, infartado ali na emergência. Entendeu? A gente tem que organizar essa situação. Não estou falando que estão esperando 3 horas, tá? Sim. Eu falo que, por exemplo, tá essa briga, essa briga pode gerar isso, entendeu? Sim. Então, assim, quem está perdendo, eu estou querendo só ilustrar quem perde é quem está com a dor, é o cidadão, não que a Santa Casa. Hoje, graças a Deus, ninguém espera 3 horas na Santa Casa, entendeu? Sim. Mas eu acho que a gente poderia melhorar, por exemplo, uma das propostas que eu tenho, que eu venho trabalhando há muito tempo atrás, é a ortopedia. O Serginho Amaral, o cara é um amigo meu, ele é responsável por uma ala da ortopedia ali no regional, o cara é fera, o cara é bom, ele chegou com um projeto pra gente instalar a ortopedia em Piedade. Faz mais de 1 ano que eu tô tentando instalar a ortopedia em Piedade. Só pra você ter uma noção, 1 mês do tarifa zero que a gente tava falando, paga 1 ano de ortopedia na Santa Casa. Nossa. Entendeu? Então,
Porque eu particularmente, preferia ter ortopedia. Eu preferia, se eu quebrar o pé, eu prefiro chegar na Santa Casa e ter um ortopedista me atender do que ir até a Santa Casa de graça. Sim. Eu prefiro pagar a passagem, R$4,50, R$5, não sei quanto que era a passagem, pagar, chegar na Santa Casa pagando, mas ter um ortopedista para me atender. Sim, sim. Então, assim, seria uma parceria com a Santa Casa. A prefeitura entrar em parceria com a Santa Casa, repassar o recurso e a Santa Casa contrata. Não estou falando para contratar esse médico específico. Eu estou falando desse médico porque esse médico me apresentou o projeto, entendeu? Sim. Então, assim, viu? São mecanismos que a gente pode ter de melhorar a vida do cidadão. E tudo que a gente percebe na política, Vandi, o mais importante de tudo, né? Por mais que tenha as divergências políticas, é o diálogo, né? E às vezes isso não acontece, né? Por causa do ego, às vezes a pessoa, não vou conversar, não vou, porque essa pessoa tal. Mas tem que ter o diálogo, senão você não consegue trabalhar. É o que a gente vê também aí a Câmara sempre esteve aberta aí, né? E a gente vê hoje aí todo esse processo que está acontecendo na cidade de Piedade. Vandi, deixa eu falar aqui do jornal, do nosso jornal impresso. Você que está aí acompanhando, você pode retirar nas bancas de Piedade. Esse aqui é o impresso mensal, tá? Então, esse aqui é a versão impressa, o papel. Estamos nas redes sociais, mas muitos gostam de acompanhar o jornal O Relato em versão impressa nas bancas, banca do Roquinho, banca do Paco, banca do Samuca, banca Milênio lá no supermercado, na galeria do supermercado Pereira. Você encontra o jornal O Relato gratuitamente, viu? Então, já em abril agora, em breve já nas bancas aí a gente vai estar anunciando. Quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que você está aí acompanhando aí, né, durante esse bate-papo, os nossos patrocinadores do podcast O Relato. Vandi, temos aí meia hora, já estou ali visualizando, já está caindo para meia hora aí, temos meia hora ainda, né? É isso mesmo? Não, menos? Menos, né? Então já estamos já bem aí. Tá certo. Quanto tempo a gente tem? Quanto tempo a gente tem? Já está bem? Uns 10 minutos? Então tá bom. Não tem problema aqui. Vamos. Exatamente. Eu tô vendo ali 30, né? Não é, mas é que tá. Que acho que começou com 2 horas. Exatamente. Tá certo. Vandi, pra gente encerrar aí, eu queria que você falasse sobre. Até saiu aqui na primeira página. Sobre. Não, nesse aqui não foi, né? Não, foi esse aqui. Primeira página, falando sobre aqui. Câmara. Olha só. Vamos ver se dá pra. Câmara. Aqui, ó. Câmara de Piedade abre comissão processante para investigar prefeito. Tem essa daqui. Não é esse aqui. E tem nessa edição aqui mesmo. Só que tá ali, tá aqui dentro, aqui, ó. São 2 processos aí, que agora a Câmara tá nesse trabalho, que é aqui, ó. Sobre aqui, ó. A Câmara não aceitou a denúncia que pedia a cassação do mandato. Tá. Esse aqui foi o primeiro, né? Que depois que veio aí a abertura, né, da CPI, né? E depois você falar sobre esse outro aqui, processo aqui. Esse aqui já é o outro, né? Que sobre os cargos, né? Isso. Comissionados, né? Isso. Vamos, assim, eu só não vou entrar no mérito, sim, tá? Sim. Não tenho que antecipar juízo de valor, nada. Okay. Só explicar qual que é a diferença. Muita gente às vezes, o que Para o município entender, entendeu? Uma coisa é comissão processante num processo de cassação. Outra coisa é esse processo de cassação com base no Decreto-Lei 201 de 67, que aí está circulando, mas isso é filho da ditadura, isso é inconstitucional. Só tem uma coisa que o pessoal esquece. Em 2016, plena democracia, 2014, democracia pujante, que foi quando a gente teve os black blocs na rua, o pessoal batendo panela contra Dilma, não queria que a Dilma fosse reeleita. Eu acho que hoje, se o Brasil, não estou dizendo que eu apoiei a Dilma, que eu apoio a Dilma, que eu apoiaria, mas por que eu entendo que isso foi um dos movimentos mais pujantes da nossa democracia? Porque a gente teve várias manifestações contrárias, ela ganhou, as manifestações contrárias da época aceitaram, e ela assumiu, e foi o momento que a gente mostrou, viu, a democracia venceu. Independentemente de quase metade da população não querer, a democracia venceu, é o processo democrático, é o jogo democrático. Em 2014, nesse mesmo ano que a democracia venceu, o STF editou a súmula vinculante número 46. O que é uma súmula vinculante? O STF vem e fala assim, o juiz, desembargadores, todo mundo está abaixo do STF. O STF é o máximo do judiciário.
Essa súmula aqui é o nosso entendimento sobre essa lei. Ou seja, qualquer coisa contrária a esse entendimento é inválido. A súmula tem o poder de falar qual é o entendimento. A súmula vinculante é obrigatória, você tem que cumprir. E a súmula vinculante número 46, que fala o seguinte, o Decreto-Lei 201, ele não é ditatorial porcaria nenhuma, igual estão falando por aí. E quem quiser fazer lei aí, porque tinha município fazendo lei própria de cassação, é um absurdo. O STF falou, viu, quem quer fazer lei própria para cassação aí, tá errado. Vocês têm que cumprir o Decreto-Lei 201, que é a lei federal. Quem tem autonomia para fazer lei federal, esse tipo de lei é o governo federal. Vocês não venham dar pitaco nisso. E aí tinha gente falando assim, foi por conta de uma falha na lei municipal. Viu, não, pelo amor de Deus, se a lei municipal fizesse uma lei, o município fizesse uma lei falando sobre cassação, ia ser inconstitucional, o STF não ia deixar. Só que aí entra aquela guerra de narrativa e o pessoal fala, o Decreto-Lei 201 é um filhotinho da ditadura. Pode ter sido feito naquela época, mas tem mais um monte de lei que foi feita naquela época, que o pessoal cumpre até hoje e ninguém fala que é filho da ditadura. Vamos lá, só para o pessoal entender. Comissão processante, no processo de cassação, porque a lei fala o seguinte, se houver provas materiais, o legislativo entender que há provas materiais, vocês podem abrir o processo de cassação pelo crime de responsabilidade, que tem um rol taxativo ali que elenca quais são os crimes que o prefeito ou vereadores, nesse caso o prefeito, que a comissão processante do prefeito, pode ter cometido. Não estou falando que ele cometeu, estou falando que pelo que está na denúncia, pelas provas ali acostadas, pode ser que ele tenha cometido algum dos crimes daquele rol. Se a gente entender que tem prova suficiente, a gente abre uma comissão processante. A primeira, que era sobre o transporte escolar, os vereadores entenderam que não havia prova suficiente, por isso não abriu. A segunda, que é a da nomeação dos cargos de forma irregular, a Câmara entendeu que há prova suficiente. Não estou dizendo que aquelas provas são capazes de condenar o prefeito. Estou dizendo que os vereadores olharam e falaram assim, olha, se essas provas forem verdadeiras, se isso tudo que tiver aqui falando que é verdadeiro, é bom a gente montar um processo, porque tem... E aí agora, durante o processo, a gente vai investigar se aquelas provas são todas verdadeiras, se aquelas provas são capazes de caçar o prefeito, que a gente também não vai caçar o negócio por conta de uma vírgula. O cara foi eleito com mais de 14 mil votos, e a gente não tá lá para caçar ninguém, a gente tá para fazer o trabalho de vereador, que é fiscalizar. E assim, eu só estou falando isso para que ninguém fale, o Vande já está falando... Não estou falando isso, estou falando em termos técnicos, explicando como é que funciona. A CPI chama-se Comissão Parlamentar de Investigação. Por quê? Caso a gente tenha uma denúncia, essa denúncia não tenha prova, a gente pode abrir uma CPI, que é uma comissão que vai colher provas para lá na frente a gente ou encaminha para o Ministério Público ou a gente abre um processo. Entendeu? Então, esse processo que está aqui, que foi comissão processante, é um processo de cassação que está tramitando, não necessariamente o prefeito tem direito de defesa, a Câmara não tem essa... a Câmara está querendo, não tem essa disposição, a gente só quer investigar e já viu? O prefeito juntou a defesa dele na semana passada, eu não li ainda a defesa, tá? Porque foi na quinta ou sexta-feira, não lembro. Se a defesa dele provar que aquilo ali que ele fez certo, a gente vai absolver ele pronto. Não tem o que fazer. A gente não está ali para prejudicar ninguém. A CPI, por sua vez, a gente vai buscar a investigação. Se a gente tiver provas, a gente vai encaminhar para o Ministério Público tudo que a gente colheu ou abrir um outro processo de cassação. Mas isso é lá na frente. Então, só para entender. Processo de comissão processante é um negócio que a gente já tem prova. Comissão Parlamentar Investigatória, CPI, é para colher prova. A diferença é que a comissão processante pode resultar na cassação. A CPI pode resultar na abertura de um processo de cassação ou encaminhamento para o Ministério Público. Essa é a diferença entre um e outro. De uma forma ou de outra, a Câmara está fazendo o papel dela de fiscalizar. É papel do vereador fiscalizar. E o Executivo, lógico, de se defender, né? E tem toda uma liberdade aí dentro da lei para fazer isso. A gente está no Estado democrático, existe contraditório, ampla defesa. São vários princípios aí que norteiam a nossa democracia e a gente está respeitando. E só para ficar claro, eu falo, a minha primeira proposta de campanha, eu chegava em todo mundo nesses 12 dias que eu andei, eu falava, a minha primeira proposta é que eu serei vereador. Aí o pessoal olhava, eu falei, vou te explicar. O papel do vereador é fazer lei, fiscalizar e representar. Muitas das vezes, nada desses três está sendo feito por vocês, por quem estava lá. Então, eu garanto que em vez de ficar correndo atrás de coisas que não são papel do vereador, eu vou fazer o que o vereador tem que fazer. Que é fiscalizar o Poder Executivo, que é fazer lei, que é representar a sua vontade lá na Câmara. É claro que se sua vontade for uma vontade legal, eu não vou representar. Mas eu vou representar a vontade popular. E é isso que eu estou fazendo. E eu entendo que a Câmara tem que fazer, que é fiscalizar. Porque hoje surgiu a narrativa de que, na época quer falar o nome, do Tadeu ninguém fiscalizava.
só para ficar claro, eu não era vereador na época do Tadeu, então eu tenho E nem presidente da Câmara, né? E nem presidente da Câmara. Eu Sim, tenho responsabilidade de fiscalizar a partir do dia 1º de janeiro de 2021, que é quando eu tomei posse. Porém, mesmo assim, quando chegou até mim conhecimento de algumas questões na compra de passe escolar, fui eu que fiz a denúncia no Tribunal de Contas da gestão passada. Sim. E aí o pessoal fala assim, na época do Tadeu você não fiscalizava. Então, primeiro, eu não era vereador. Segundo, quando chegou até mim, mesmo sem ser vereador, eu denunciei. E como eu falei, eu fiz a questão da Anatel, teve uma época do leilão vários do pré-sal. outros Eu fiz, entendeu? de... Só que assim, agora vem a narrativa, que um pessoal que tem memória curta, que fala que não, a Câmara não fiscalizava antes. E mesmo que não fiscalizasse, pelo menos acordou. Entendeu? Aí o pessoal fala assim... Que bom que tá fiscalizando agora, né? Fala assim, isso é perseguição. Não é perseguição. Gente, é o papel da Câmara fiscalizar. Pelo amor de Deus, a Câmara tem que fiscalizar. Se a Câmara não fiscalizar, para que tem a Câmara? Aí então, o Dolbeck, é um jornalista lá do município, ele fala, viu? Se for para a Câmara não fiscalizar, não fazer lei, não tem por que a Câmara existir. É verdade, sem dúvida. Aliás, tem aqui o Dolbeck, bem lembrado, o Dolbeck, ele é o nosso colunista aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar rapidinho. Aqui, ó, nosso colunista aqui, o Dolbeck, tem aí a sua coluna aqui no nosso jornal. Um abraço aí pro Dolbeck aí, grande jornalista também. No demais, Vande, eu quero agradecer aí a sua participação. Aqui eu gostaria muito de informar a você, leitor, que aqui é um espaço democrático. Convidamos o prefeito, o Vande, o prefeito por questões de agenda, não pôde estar, o Vande, presidente da Câmara, aceitou, e vamos aí fazer os outros convites para todos passar as suas ideias, né, os seus projetos, o que é bom para a cidade, vão estar aqui nessa bancada, vão estar aqui nesse podcast aqui, né, do Jornal Relato. Quero agradecer, viu, Vande, aí a sua participação, né, você tirou esse tempo, hoje tem sessão, né, à noite, né, tem sessão à noite, então você teve essa disponibilidade, quero agradecer aí a sua participação aqui no podcast do Jornal Relato. Rodrigo, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é legal a gente poder expor, às vezes, a nossa opinião, a gente expor o que a gente pensa, porque assim, a gente não tem um espaço, às vezes, na mídia, a gente não tem assessoria, eu não tenho, viu? Eu já devo ter te mostrado, eu tenho um cronograma no meu computador das minhas publicações em rede social. Cara, faz 2 semanas que eu não consigo postar nada, entendeu? Porque não dá tempo, a gente não tem população, a gente não tem assessoria. Então, assim, esse espaço aqui é muito bom pra gente poder mostrar pra população parte do nosso trabalho. Então, eu quero te agradecer, parabenizar, desejar sucesso. Inclusive, se você quiser me chamar para o 2º episódio, pode me chamar, porque eu não falei sobre meus projetos que eu já fiz, não falei sobre o que eu ainda quero fazer. Tá certo. Então vai ser legal. Hoje foi assim, mais assim, uma visão sua, mas uma visão sua sobre a cidade, e até que eu queria perguntar até mais sobre a visão da cidade, mas e vai ter uma outra oportunidade aí, um 2º episódio, de você estar falando sobre os seus projetos para a cidade. Legal, verdade, vamos. O 2º episódio, nem tanto. Vamos deixar para outro. Mas, tá certo. Mas uma próxima aí a gente os próximos episódios. A gente fala num próximo episódio que eu posso estar aqui sobre o que eu ainda quero fazer. Tem bastante projeto que eu quero fazer, tem bastante projeto que eu fiz. Tem bastante coisa pra gente trabalhar ainda. Beleza? Pra achar o Vande nas redes sociais, Vande Augusto, Facebook, Instagram, muito fácil, né? Facebook, Instagram, meu Facebook. Vande Augusto Rodrigues, meu Instagram é @Vande Augusto, lembrando que Vande é com W-A-N-D-I. Augusto, normal. Twitter eu não uso muito, mas eu tenho lá, @Vande Augusto também. E meu WhatsApp é público, eu não tenho nem, é o 15996318812. Pessoal, eu tenho um problema como a gente não tem assessoria, eu não consigo responder. Só esse tempo que eu tô aqui, eu peguei meu celular, eu já tava com 60 mensagens aqui. Então, assim, eu não consigo responder às vezes. Então, se eu estiver demorando muito para te responder, eu vou te responder ainda. Mas se é urgente, se precisa falar comigo, me liga, passa na Câmara, que eu tô todo dia na Câmara, eu atendo a população todo santo dia. Inclusive de final de semana, se você quiser me ligar, eu atendo. Só não liga muito tarde, não liga à noite, tá? Tem criança lá em casa. Mas tá aí meu WhatsApp, quem precisar falar comigo, pode mandar mensagem. Como eu te falei, se eu demorar para responder, manda, Vande, me responde aqui, me cobra, porque é muita demanda. Infelizmente, a gente não tem assessoria. Piedade é muito pequeno, não comporta assessoria. Então, por isso a gente não consegue responder todo mundo. Mas eu sempre respondo, sempre que precisarem de mim, podem se socorrer, podem me procurar, que eu vou estar sempre disposto a ajudar. Beleza? Obrigado, Vande. Obrigadão, viu? E vamos encerrar aqui o primeiro episódio, né, do O Relato Podcast. Quero agradecer aí a sua audiência.
Compartilhe aí nas redes sociais e você sabe que o Jornal Relato Piedade se informa aqui.